Vamos lá, Núbia. Núbia é guerreira das guerreiras. Doutora Núbia Cherade. Essa é ponta firme demais. Tá me ouvindo por aí, Núbia? Tá. Tudo bem? Tudo bem, bora. Vamos lá, então. Estamos aí mais uma vez com controle de constitucionalidade, como vocês sabem. Hoje, se não me engano, é a quinta aula. Acho que é isso, quinta aula sobre controle de constitucionalidade. E com isso a gente avança, estamos estudando ADI, já passamos lá pelas noções introdutórias do controle de constitucionalidade, já vimos várias questões relacionadas ao controle difuso. Aí começamos a estudar o controle concentrado e descobrimos que para estudar controle concentrado tem uma série de ações que precisam ser estudadas: ADI, ADC, ADPF, intervenção federal, ADO. Só que a boa notícia é que quando eu estudo ADI, a reboque, eu estou estudando muito daquilo que eu preciso para as outras ações. Então, isso aí nos conforta. Com isso, continuamos hoje com os estudos sobre o controle concentrado e, de maneira mais específica, sobre a ação direta de inconstitucionalidade. O primeiro ponto que a gente suscita aí, Núbia, é que para que a gente identifique quem vai julgar essa ação direta de inconstitucionalidade, a gente precisa saber qual é o objeto dessa ação. Então, a competência ela é identificada à luz do objeto. Como já mencionamos em aulas anteriores, quando se trata de ADI, de ação direta de inconstitucionalidade, o objeto próprio para esse contexto é lei ou ato normativo federal ou estadual, o que não inclui lei municipal. É possível que lei municipal chegue ao STF por arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? A DPF. Por essa via pode chegar lá ao STF, mas a regra, apenas para a gente guardar a regra, o objeto de uma ADI é necessariamente uma lei ou ato normativo federal ou estadual. Por outro lado, se tratando de lei ou ato normativo estadual ou municipal, a competência é do Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça estaduais que tem em todos os estados membros. A diferença é que, quando eu estou falando de ADI em nível federal, o julgamento ocorre no STF e tem por norma parâmetro a Constituição Federal, e quando eu estou falando de ADI estadual, eu tenho por norma parâmetro a Constituição Estadual e o julgamento se dá no Tribunal de Justiça Estadual. Outro ponto interessante: lei ou ato normativo municipal em face da Constituição. É possível que lei ou ato normativo municipal seja objeto de controle de constitucionalidade em face da Constituição? Em regra, não. Porque, como a gente viu na tela anterior, precisa ser lei ou ato normativo federal ou estadual. Por outro lado, considerando o princípio da subsidiariedade, considerando que a DPF é igual ao coração de mãe, Lei 9882 de 99, é possível que essa lei municipal desague lá no STF, mas não pela via da ADI, mas sim pela via do ADPF. E outro ponto que a gente precisa mencionar e lembrar aqui é que é o que se refere às normas constitucionais de reprodução obrigatória. Ou seja, existem normas constitucionais que, obviamente, fazem parte da Constituição Federal e que essas, sim, necessariamente precisam ser reproduzidas pela Constituição Estadual de todos os Estados-membros. Então, a ideia que se tem é como é possível fazer controle de constitucionalidade no Estado-membro, como é possível o Estado-membro fazer controle de constitucionalidade, e aquela Constituição estadual do Estado-membro é a norma parâmetro, e essa Constituição estadual, que é a norma parâmetro, ela recebe normas da Constituição Federal a título obrigatório, então entende-se que ainda por tabela que seja, é possível que lei municipal se sujeite à Constituição Federal, ainda que esse julgamento seja feito não na esfera do STF, mas na esfera do Tribunal de Justiça. Eu vou repetir porque pode ser que alguém, ao assistir,
não entenda a ideia. Então, eu vou repetir. O objeto de uma ADI, ele é, em regra, lei ou ato normativo federal ou estadual. Ponto. Lei municipal? Não. Lei municipal não pode ser objeto de ADI. Ok. Lei municipal pode chegar lá no STF por alguma via? Sim, pode chegar ao STF por intermédio da ADPF. A lei municipal pode ter contato direto com a Constituição Federal em algum momento? Sim. Em que caso? Quando o Tribunal de Justiça Estadual, ao operar controle de constitucionalidade em nível estadual e valendo-se de sua Constituição, da Constituição do Estado, que é obviamente uma Constituição estadual, estabelece contato direto com essa lei municipal. E ao estabelecer contato direto com essa lei municipal e se valendo de norma de reprodução obrigatória, então aquela norma está lá na Constituição Estadual, mas ela está lá obrigatoriamente, ela foi reproduzida, ela foi trazida da Constituição Federal e reproduzida na Constituição Estadual, o que significa que, no final das contas, a lei municipal teve contato direto com a Constituição Federal, ainda que no contato direto com norma constitucional de reprodução obrigatória que estava presente na Constituição Estadual. Lei ou ato normativo distrital em face da Constituição Federal. É possível? Depende. Se, veja, a ADI, qual é o objeto da ADI? Repetindo, o objeto da ADI é lei ou ato normativo, federal ou estadual. Uma lei distrital, ela é uma lei municipal ou ela é uma lei estadual? Depende. Às vezes, essa lei distrital do Distrito Federal, ela pode ter um viés estadual na disciplina de normas de feição estadual. Mas pode ser também que essa lei distrital ela albergue normas de viés municipal. Se essa lei distrital ela tiver uma feição estadual, então ela estabelece contato direto com o Supremo Tribunal Federal. Então aí há o controle de constitucionalidade por via de ADI de lei distrital. Por quê? Porque embora a lei distrital, ela tem um viés estadual, e isso se dá em razão da natureza híbrida do Distrito Federal. Agora, se essa lei distrital ela tem um viés municipal, ela, ao menos em regra, não vai ter contato direto com a Constituição Federal, porque a ADI, o objeto de uma ADI é lei federal ou estadual. Se a lei distrital ela tem uma natureza municipal, então ela não vai ter contato direto com a Constituição e não vai ter esse controle operado pelo STF. Por outro lado, essa lei distrital, com viés municipal, ela pode ser julgada em controle de constitucionalidade pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E esse Tribunal de Justiça do Distrito Federal fará esse controle a partir da lei orgânica do Distrito Federal. E essa lei orgânica do Distrito Federal, ela pode receber normas de reprodução obrigatória da Constituição. Então, acaba que mesmo essa lei distrital, quando de viés municipal, ela tem contato direto com a Constituição Federal, ainda que em julgamento no próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, valendo-se de sua lei orgânica. E a lei orgânica do Distrito Federal equivale a uma Constituição de Estado membro. Lei ou ato normativo distrital em face da lei orgânica distrital. Veja, a lei orgânica distrital, repito, ela é equivalente a uma Constituição estadual. Então, se ela é equivalente a uma Constituição estadual, ela se equipara a uma norma parâmetro. Então, aquele controle que é feito no Estado, em nível estadual, se valendo da Constituição Estadual como norma parâmetro, no Distrito Federal, essa norma parâmetro é a própria lei orgânica do Distrito Federal. E quem terá competência para operar esse controle de constitucionalidade e esse julgamento é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
e lei municipal em face de lei orgânica do município. Nesse caso, não se trata de controle de constitucionalidade, seja do controle constitucional, seja do controle federal, seja do controle estadual. Por quê? Porque não é o município aqui, o que ele tem é uma lei orgânica, é uma lei como qualquer outra. Então, essa lei municipal, que deve estar alinhada com a lei orgânica do município, esse alinhamento corresponde a um controle de legalidade e não a um controle de constitucionalidade. E daí cabe a gente distinguir o que é uma lei orgânica do município e o que é uma lei orgânica do Distrito Federal. A lei orgânica do Distrito Federal, como o próprio Distrito Federal tem feições estaduais e tem feições municipais, então, por isso, a lei orgânica do Distrito Federal funciona como Constituição estadual. Mas isso não acontece em qualquer lei orgânica, as leis orgânicas dos municípios. Não, a lei orgânica dos municípios é uma lei como outras, não é um controle de constitucionalidade, portanto, seja em nível federal, seja em nível estadual. Então, se não é controle de constitucionalidade, é o quê? É controle de legalidade, que a gente já viu várias vezes em aulas anteriores. Muito bem. Vencido essas questões relacionadas ao objeto do ADI, vem aqui para a gente um tema muito fácil, muito tranquilo, que é quem tem legitimidade para ajuizar uma ADI, ou uma ADC, ou uma ADO. E esses legitimados, eles estão taxativamente previstos, em rol taxativo, no artigo 103 da Constituição. O artigo 103 da Constituição não os distingue entre legitimados universais e legitimados especiais, mas por construção jurisprudencial se entende que alguns legitimados podem ajuizar a DI referente a qualquer matéria, a qualquer tema. Porém, há legitimados que, ao ajuizar a DI, devem demonstrar a chamada pertinência temática. Ou seja, eles devem demonstrar que aquele tema que está sendo ventilado mediante a DI tem relação com a sua instituição, com a sua associação, com o seu governo, porque se não tiver relação, então ele não terá legitimidade para ajuizar. Então a gente tem aí os legitimados neutros ou universais e os legitimados interessados ou especiais. Os legitimados universais são um grupo maior, como está aí na sua tela, Nubia. E os legitimados especiais são um grupo menor. Então, veja, se eu estou falando de uma Câmara Legislativa, a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, os interesses dessa Assembleia Legislativa são apenas os interesses relacionados ao seu Estado. Os interesses dessa Câmara Legislativa são apenas interesses relacionados ao Distrito Federal. Eles não podem ajuizar uma ADI correspondente a qualquer tema, como pode fazer, por exemplo, o presidente da República, como pode fazer, por exemplo, o PGR, como pode fazer, por exemplo, um partido político. Eles precisam se vincular às questões ali do Estado ou do Distrito Federal. A mesma coisa acontece com o governador, a mesma coisa acontece com uma confederação sindical, a mesma coisa acontece com uma entidade de classe. Todos esses precisam demonstrar pertinência temática. Se eles não demonstrarem que aquilo que está sendo ali discutido tem relação com eles, então eles não serão legítimos. Já os universais, eles não precisam demonstrar nada. A Constituição já colocou que eles são legitimados e eles podem tratar sobre qualquer tema, porque se presume que as funções que eles ocupam têm alcance nacional e não apenas alcance regional. Muito bem, um partido político ajuizou uma ADI. Porém, depois que ela ajuizou essa ADI, esse partido político, ele já não conta com representatividade no Congresso, ele já não conta com representatividade nas casas legislativas. Mesmo assim, essa ADI prospera. A gente viu um tema parecido quando nós estudamos sobre o mandado de segurança impetrado por parlamentar
que vê violado o processo legislativo e aí recorre ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que o Supremo Tribunal Federal faça controle de constitucionalidade preventivo, que é uma exceção do controle preventivo feito pelo Poder Judiciário. E lá a gente aprendeu que, se esse parlamentar que impetrou o mandato de segurança perdeu o mandato, o seu mandato de segurança ele será extinto, né? Porque ele já não conta com legitimidade para a causa. Agora, no caso do partido político, o partido político ele ajuizou a ADI e depois perdeu a sua representatividade. Essa ADI segue ou essa ADI é extinta? A resposta é: mesmo assim, a ADI segue. Mesmo assim, a ADI segue, por mais que o partido político não tenha mais representatividade. Então, não confunda as coisas. Uma coisa é a legitimidade do partido político para ajuizar a ADI. Outra coisa é a legitimidade para a causa do parlamentar em mandado de segurança para que se opere controle de constitucionalidade preventivo. São coisas diferentes, então vale a gente aí pontuar. Legitimados precisam de advogado para ajuizar a ação, ou seja, um legitimado lá como o presidente da República, ele precisa contratar um advogado para ajuizar uma ADI, ou ele mesmo, presidente da República, pode ajuizar a ADI, lá embaixo escrever presidente da República. Ou o, o, o partido político, enfim, esses caras, eles precisam contratar um advogado para ajuizar, e aí o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que, no caso dos partidos políticos, nos casos das confederações sindicais, das entidades de classe, esses, independente se tem pertinência temática ou não tem pertinência temática, eles precisam contratar um advogado que ajuize a ADI. Mas no caso dos outros, como presidente, como governador, enfim, eles podem vir em próprio nome, investidos da própria legitimidade outorgada pela Constituição e ajuizar a DI. Eles não precisam de um intermediário, eles não precisam de um procurador, como estes aí da tela precisam, né? Procedimento para ADI, a gente encontra no artigo 103, nos seus parágrafos, na Lei 9868 de 99, no próprio regimento interno do STF. Todo esse bloco aí de normas é necessário ser desbravado para que o profissional do direito siga à vontade no ajuizamento, né, seguindo ali as regras do jogo, no ajuizamento de uma ADI. Ponto. Processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade obedece a algumas regras particulares, tais como... Então, só para a gente entender aqui, processo objetivo é o processo que não tem partes. Processo subjetivo tem partes. No processo objetivo, que é o caso do controle concentrado, é norma por norma. É um controle em abstrato, tá? Então, só para a gente entender aqui do que se trata. Nós estamos falando aqui do controle difuso, que depende de um caso concreto, que tem partes envolvidas. Aqui é o processo objetivo, norma por norma, de controle abstrato. Que regras que devem ser obedecidas? Primeiro que, nesse caso, as partes, né, diferente de outras instituições públicas, quando em juízo, não contam com prazo recursal em dobro ou diferenciado para contestar. Na ADI, os prazos serão idênticos para os polos envolvidos nessa ADI. Inexistência de prazo prescricional ou decadencial. Numa ação convencional, na defesa de um direito, esse direito pode vir a prescrever porque não foi exercido dentro do prazo. Essa ação pode vir a decair porque não foi ajuizada dentro do prazo. Agora, quando nós estamos falando de um processo objetivo, que a norma, enquanto não for revogada, ela continua em vigência, então, enquanto a norma está em vigência, ela se sujeita ao ajuizamento de uma ADI. Então, no âmbito de um controle objetivo, no âmbito de um controle abstrato, não há que se falar que o direito envolvido ali está prescrito
ou que a ação decaiu, porque isso não faz sentido. Enquanto a norma está sendo ali, está em vigência, então ela pode ser objeto de discussão em sede de ADI. Vocês que estudam o processo civil sabem, né, sobre assistência jurídica, sobre a intervenção de terceiros, né? O processo objetivo não admite esse tipo de assistência, seja assistência simples, seja assistência litisconsorcial, isso que vocês aprendem lá em processo civil, seja intervenção de terceiros, não se admite no processo objetivo. O máximo que se admite é o amigo da corte, o amigo do tribunal, o amicus curiae, que não é uma parte no processo, mas ele se manifesta no processo a fim de conferir ao juízo mais subsídios, mais informações, para que o juízo ali faça uma boa decisão. Então, nesse caso aí, o que se tem é o amicus curiae. O exemplo que eu gosto de sempre mencionar para vocês e lembrar é o exemplo dos sabatistas, né? As pessoas que são observadoras do sábado, né? Entendem que o sábado é um período de descanso prescrito por Deus, segundo o que diz a Bíblia, e essas pessoas, elas eventualmente não se submetem a atividades acadêmicas ou atividades laborais no sábado. E a implicação disso é que, vez por outra, existe, por exemplo, provas de certames públicos que caem no sábado. E então, esses sabatistas, que não são apenas adventistas do sétimo dia, mas podem ser judeus ortodoxos, podem ser batistas do sétimo dia, enfim, esses sabatistas, eles entendem que o seu direito de liberdade religiosa está sendo vilipendiado. Então, eles impetram um mandado de segurança. Um caso semelhante a este foi objeto de uma ação deflagrada em 2009 e que teve seu julgamento final pelo Supremo Tribunal Federal em novembro de 2020. E lá, por fim, o STF decidiu se a liberdade religiosa dessas pessoas deveria ser resguardada ou não, se eles deveriam ser submetidos a esse certame público em horário alternativo, que não o sábado, ou não. Foi a decisão naquela oportunidade. E, naquela oportunidade, uma associação brasileira chamada ANAJURE, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, salvo engano, participaram nesse julgamento, trazendo mais subsídios correspondentes à liberdade religiosa, inclusive dos sabatistas. Eles participaram desse julgamento na condição de amicus curiae, na condição de amigos da corte. Então, veja, essa ANAJURE, essa associação, não era parte desse julgamento, não era parte desse processo, né? No caso, nem aí era um controle concentrado, na verdade, nesse caso se tratava de um controle que foi operado em nível difuso, já que começou em primeira instância e desagou no STF mediante interposição de recurso extraordinário. Mas, ok, o fato é que, naquela ocasião, essa ANAJURE funcionou junto à corte como na qualidade de amicus curiae, de amigo da corte, trazendo mais informações para que a corte pudesse chegar a uma boa decisão, um bom denominador àquele respeito. Mas não é parte. Outro elemento característico de uma ADI é que aquele que ajuizou a ADI não pode desistir da ação. Então, não há que o presidente da República ajuizou uma ADI. Aí, lá, uma certa altura do campeonato, eventualmente ele percebe que o ajuizamento dessa ADI não foi bom para ele, traz um prejuízo, traz um efeito colateral. Ele pode simplesmente desistir? Não, porque se entende que um controle concentrado de uma ADI em nível abstrato, ele tem uma implicação geral, uma implicação para o país como um todo, não de maneira pontual, que eu ajuizo a ação, desisto da ação e está tudo bem. Não, aquela norma agora, ela deverá ser objeto de controle de constitucionalidade para ver se ela permanece na ordem jurídica ou se ela não permanece na ordem jurídica. O fato é que a desistência, que é um dos institutos lá do Código de Processo Civil, desistência, renúncia, né? A desistência não pode acontecer em sede de ADI. Outro ponto relevante é que essa decisão do Supremo Tribunal Federal
quanto à constitucionalidade de uma norma, ela é irrecorrível. E é irrecorrível por razões óbvias. Porque se o STF é a ponta lá do Supremo Tribunal Federal, não há que se dizer que a decisão dele é objeto de recurso. O máximo que se pode fazer é opor embargos de declaração. Está aqui interposição, mas o verbo correto para embargos é oposição, opor embargos de declaração. Que aí a pessoa interessada vai discutir se há uma contradição, se há uma omissão, se há algum erro material naquela decisão, mas não quanto ao próprio mérito daquela decisão, que já foi tomada ali pelo STF e não há que ser conduzida por uma instância superior, porque não há, pelo menos no Poder Judiciário, não há uma instância superior. O que esse tema da irrecorribilidade nos traz de peculiar? Vamos ver aqui essa segunda assertiva, fazer uma leitura pausada para uma primeira compreensão. Interposição, que são exceções, né? Ou seja, a regra é a irrecorribilidade em sede de controle objetivo, controle concentrado, controle abstrato, seja em nível federal, seja em nível estadual. Mas existiriam alguma exceção? Então está aqui. Primeiro, oposição de embargos lá no STF. E segundo, interposição de recurso extraordinário a partir de acórdão do Tribunal de Justiça, que em ADI estadual apreciou lei estadual ou municipal contestada em face de norma da Constituição Estadual de reprodução obrigatória da Constituição Federal. Aí você não entendeu nada. Então vamos explicar, vamos destrinchar. Então veja, no controle de constitucionalidade operado pelo STF, o STF é a ponta da linha, certo? Então, o STF, tendo a Constituição por norma parâmetro, vai fazer o controle de constitucionalidade e não cabe recorrer dessa decisão. Mas existe outro lugar onde é feito controle de constitucionalidade abstrato. Que lugar é esse? O Tribunal de Justiça Estadual. E o Tribunal de Justiça Estadual, assim como o STF, também dá a palavra final. E dá a palavra final com suporte no quê? Na norma parâmetro, que é qual? A Constituição Estadual. Ocorre que muitas das normas da Constituição Estadual são tão somente reproduções obrigatórias da Constituição Federal. Então, se eu, Tribunal de Justiça, decido, sob controle de constitucionalidade, me valho da Constituição Estadual como norma parâmetro para decidir, e dou a palavra final a respeito de uma norma que foi obrigatoriamente reproduzida ali, mas na verdade a origem dela é a Constituição Federal, significa que eu, Tribunal de Justiça, estou dando a última palavra sobre uma norma da Constituição Federal. E isso não pode acontecer. Então, nesses casos, nessas circunstâncias em que o Tribunal de Justiça fez controle de constitucionalidade em nível estadual, mas para decidir se valeu de uma norma de reprodução obrigatória que ela é originariamente da Constituição Federal, a parte interessada num recurso pode recorrer. O que ela faz? Ela interpõe um recurso extraordinário destinado ao Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal dê a palavra final sobre uma norma de Constituição Federal. Porque não faz sentido o Estado dar a palavra final sobre uma norma de Constituição Federal. Porque a norma está ali na Constituição Estadual? Está, mas é uma norma de reprodução obrigatória, certo? Se é uma norma de reprodução facultativa, ou se é uma norma inédita da própria Constituição Estadual, cabe ao Tribunal de Justiça dar a palavra final e ponto. Mas se aquela norma, na verdade, a origem dela é a Constituição Estadual, a Constituição Federal, então cabe ao Supremo Tribunal Federal dar a última palavra. Outra exceção, a partir de importante precedente de norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal, mesmo que não tenha sido expressamente reproduzida no âmbito da Constituição Estadual. Olha esse ponto interessante, que está relacionado ao item anterior. O que a gente aprendeu aqui logo no item anterior? A gente aprendeu que o Tribunal de Justiça também faz controle de constitucionalidade em nível estadual, e para isso tem a Constituição Estadual por norma parâmetro.
E quando o Tribunal de Justiça se vale de uma norma de reprodução obrigatória que está na Constituição Estadual, mas na verdade ela veio da Constituição Federal, então há possibilidade de recurso, porque cabe ao STF dar a resposta final a respeito daquela norma. Agora, aqui no item C tem uma diferença. Por mais que o desfecho do Tribunal de Justiça tenha envolvimento, né, de uma questão dessa natureza, o Tribunal de Justiça só chegou àquela conclusão porque a norma da Constituição, que deveria ser reproduzida na Constituição Estadual, não foi reproduzida na Constituição Estadual, mas deveria. Por quê? Porque se trata de norma constitucional de reprodução obrigatória. O Estado deveria obrigatoriamente reproduzir a norma na Constituição Estadual, mas o Estado não reproduziu a norma na Constituição Estadual. Aí, por que o Estado não reproduziu a norma na Constituição Estadual? Quem está ali, que ajuizou aquela ação, não pode interpor recurso? Não, pode. Vai interpor recurso lá para o Supremo Tribunal Federal e falar: olha, o Tribunal de Justiça chegou a essa conclusão, mas chegou a essa conclusão porque a Constituição do Estado lá do Mato Grosso, a Constituição do Estado lá de Rondônia, não reproduziu uma norma que a Constituição Federal deveria ter reproduzido. Então, tem um espaço lá na Constituição Estadual que está vago, que está mal organizado, que não aderiu o que a Constituição Federal previu que deveria aderir. Então, nessas circunstâncias, tenho margem para interpor recurso extraordinário, com base em norma da Constituição Federal, que é de reprodução obrigatória. Então, só para recapitular, a regra é que num processo objetivo, num controle abstrato, aquela decisão do Tribunal da Ponta, do STF, do Tribunal de Justiça, ela seja irrecorrível. Por quê? Porque é a ponta, né? O Tribunal de Justiça com a Constituição Estadual, o STF com a Constituição Federal. O máximo que eu poderia fazer é opor embargos de declaração. Porém, quando se está em esfera estadual e se vale de norma de reprodução obrigatória ou se identifica espaço vago na Constituição Estadual, que deveria ali ter sido preenchido por norma de reprodução obrigatória, nesse caso, há margem para interposição de recurso para o Supremo Tribunal Federal, a fim de que o Supremo Tribunal Federal dê a palavra final a respeito de norma que é originariamente da Constituição Federal. Certo? Ficou claro aí, Nubia? Legal. Que mais? Que peculiaridade que tem? Essa ADI, quando chega para o STF ou quando chega para o Tribunal de Justiça, ela é inicialmente avaliada, apurada por um relator, né? E esse relator, ele pode, verificando que a petição é inébita, verificando que não há fundamentação, verificando que é manifestamente improcedente, esse relator pode simplesmente, de maneira liminar, indeferir a ação. E diante desse indeferimento liminar, pode aquele que ajuizou a ação interpor recurso. Que recurso é esse? É o agravo, chamado agravo interno, a fim de que o tribunal como um todo avalie a questão. Porque quem indeferiu liminarmente foi o relator, é um só. E eu quero que o todo avalie. Para que o todo avalie, o tribunal interno avalie, então eu posso interpor no prazo de 15 dias o chamado agravo interno. Essa decisão feita em controle de constitucionalidade, lá na ponta, controle abstrato, lá na ponta, pelo STF ou pelo Tribunal de Justiça, pelas circunstâncias que a gente já mencionou, elas não se sujeitam à rescindibilidade. O que é rescindibilidade? Desculpa. Qualquer decisão, mesmo com trânsito em julgado, no período de 2 anos, ainda se sujeita ao ajuizamento de ação rescisória, que vocês aprendem lá no processo civil. Mas, nesse caso aqui, não há abertura para ação rescisória.
pelo mesmo motivo que não tem abertura para recorrer, porque você já está lá na ponta do STF, na ponta do Tribunal de Justiça, então não haveria como provocar a rescisão, a rescindibilidade dessa decisão mediante ajuizamento de ação rescisória. E da mesma forma também não há vinculação à tese jurídica. Quando você estuda processo civil, você descobre que ao montar a sua petição, você deve primeiro narrar os fatos, você deve no corpo, na fundamentação, apresentar causa de pedir e por fim você faz os seus pedidos. É assim que você monta a peça, basicamente. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI, ele não se vincula à tese jurídica, à causa de pedido. O presidente da República ajuizou a ADI e a fundamentou em determinado sentido. Ou o governador, ou seja quem for, o STF pode declarar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade sem se vincular a essa tese. Pode se valer de outra tese que entenda ser o adequado para fundamentar essa questão. Então, não há aí uma necessária observância de congruência entre tese e a decisão do Supremo Tribunal Federal. E encaminhando aqui já para o nosso desfecho, alguns detalhes quanto ao amicus curiae, já que ele é o único personagem que pode ingressar aí nessa ADI. Não pode ter intervenção de terceiros, não pode ter assistência simples, nem assistência litisconsorcial. Então, o que pode? O amicus curiae, tá? Artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 9868 de 99, admite a presença do amigo da corte. Essa decisão, muito bem, a relatora é a Núbia, e a Núbia admitiu a Anajure, lá do nosso exemplo, como amicus curiae nesse processo que a gente mencionou. Essa decisão da Núbia, que admitiu o amicus curiae, ela se sujeita a recurso? Não, não se sujeita a recurso. Admitiu? Está admitido. E se a Núbia não admitiu? Não, a Anajure não preenche os requisitos, você não sabe de nada, você não vai contribuir com nada nessa ação, então eu não vou te admitir no processo. Essa decisão admite recurso? Majoritariamente entende-se que sim. Então, majoritariamente entende-se que se quem pleiteou a condição de amicus curiae foi admitido, então não cabe ninguém vir aqui dizer, não, eles não devem ser admitidos. Então não cabe recurso dessa decisão que admitiu, porém, da decisão que inadmitiu, que não permitiu o acesso, o ingresso daquele proponente na condição de amicus curiae, essa se sujeitaria, esse é um entendimento doutrinário, majoritário, né? Essa se sujeitaria à interposição de recursos. E os requisitos para que o órgão assuma a condição de amicus curiae é relevância da matéria, então não é qualquer tema, um tema que é relevante, tem alcance, e, em geral, os temas ventilados em controle concentrado têm esse viés. E representatividade dos postulantes. Né? Não pode ser, Anajure, mas Anajure, você realmente representa a comunidade religiosa evangélica no Brasil? Vamos buscar aqui no seu histórico para ver se você tem lastro. E de repente você não representa ninguém, você é só um curioso querendo dar pitaco aqui na nossa ação. Então, é preciso verificar se tem relevância da matéria e se tem a representatividade dos postulantes. O amicus curiae, ele não pode formular um pedido, ele não pode aditar, acrescentar um pedido a respeito daquilo que o autor já pleiteou, porém, o amicus curiae pode fazer uma sustentação oral. Então, quando você vê, por exemplo, essa ação que eu mencionei, da liberdade religiosa, julgada lá em novembro de 2020, você vai ver que um representante do amicus curiae teve um tempo no curso do julgamento para se manifestar, salvo engano, 10, 15 minutos, ele teve ali para se manifestar na condição de amicus curiae. Então, a sustentação oral em juízo é possível. O que não é possível é que o amicus curiae
formule um pedido na ação, faça um acréscimo àquilo que o autor já pediu, que o amicus curiae interponha recurso. Isso não pode fazer. A não ser excepcionalmente, no caso de questões de incidência de questões repetitivas, etc., aí o amicus curiae pode recorrer. Mas, em regra, o amicus curiae não interpõe recurso, em regra, o amicus curiae não acrescenta nada à ação, o amicus curiae só vai ter o seu momento lá para se manifestar oralmente, às vezes também por escrito, e apresentar o que entende a respeito dessa questão. Parlamentar pode ser admitido no processo como amicus curiae? O parlamentar diz, mas essa é minha bandeira, esse aí é um controle de constitucionalidade sobre uma lei de educação, e minha bandeira é educação, minha bandeira é assistência social, por aí vai. Eu posso, enquanto parlamentar, assumir esse posto de amicus curiae? Posso sim, mas vai ser avaliado se de fato eu represento aquela comunidade, aquele contexto que está sendo discutido ali nessa ação objetiva, né, nessa ADI. Porque se o interesse for apenas egoístico, se o que eu quiser se o que eu quero é simplesmente aparecer, ganhar voto, não que existam parlamentares que façam algo dessa natureza, mas se for, nesse caso, não haverá abertura para que ele seja amicus curiae. Outra questão sobre amicus curiae que deve ser suscitada é: amicus curiae precisa ser necessariamente um órgão, uma pessoa jurídica, ou pode ser uma pessoa natural? O entendimento preliminar é que deveria ser um órgão representativo, uma associação e por aí vai. Porém, quando a gente faz a leitura do artigo 138 do Código de Processo Civil, a gente percebe que mesmo uma pessoa física, segundo o CPC, pode assumir a condição de amicus curiae. Então, é provável que essa questão seja revisitada pelo STF, esse trecho do CPC seja visitado pelo STF em algum momento. Mas o fato é que o CPC diz que qualquer um de nós pode ser amicus curiae no processo. Qual a natureza jurídica de um amicus curiae? Que o amicus curiae ele não é assistente simples, ele não é assistente litisconsocial, ele não é uma espécie de intervenção de terceiros, porque nenhuma dessas possibilidades pode ingressar numa ADI. Então, o que é o amicus curiae? Dizem a doutrina, né, nessa construção abstrata, imaginária e criativa, que o amicus curiae, então, seria uma espécie sui generis de intervenção de terceiros, uma espécie única da sua espécie, muito peculiar, sui generis, de intervenção de terceiro. Não é intervenção de terceiro, não é assistência, é intervenção sui generis. Seria essa a natureza jurídica do amicus curiae. Pode interpor recurso? Não, não pode interpor recurso. Pode fazer sustentação oral e é isso. Concluímos aqui os nossos trabalhos, doutora Núbia, e com isso a gente avança aí para as nossas duas questões, para finalizarmos aqui nosso processo. Peço, doutora Núbia, né, a bondade de fazer a leitura aí para a gente, por favor. Em relação ao controle de constitucionalidade em face da Constituição Estadual, assinale a alternativa correta. A. Compete aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, reconhecida a legitimação para agir aos mesmos órgãos e entidades legitimadas a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Vamos aqui desbravar um pouquinho. Então, o enunciado pede para que se verifique questões relacionadas ao controle de constitucionalidade em face da Constituição Estadual, que a gente sabe que o Tribunal de Justiça faz controle, tendo por norma parâmetro a Constituição Estadual. Aí o que diz a assertiva A? Compete aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Tá certo. Então, nos estados é possível fazer controle de constitucionalidade e esse controle tem por objeto tanto leis estaduais quanto leis municipais.
e o parâmetro é a Constituição estadual. Aí vem um ponto que a gente ainda não viu nas aulas que ministramos até aqui, mas veremos adiante. Reconhecida a legitimação para agir aos mesmos órgãos e entidades legitimados à propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, se a Constituição Federal apresenta como rol de legitimados o artigo 103, presidente, governador, etc., então a Constituição Estadual deveria reproduzir os órgãos correlatos. Então, se lá eu tenho o Procurador-Geral da República, aqui no Estado eu teria o Procurador-Geral de Justiça, por exemplo. Só que o que diz a Constituição? A Constituição diz que no controle em nível estadual importa que o órgão legitimado não seja um órgão único. Ou seja, eu não posso dizer o único legitimado para ajuizar uma DI estadual é o Procurador-Geral da Justiça. Eu não posso fazer isso. O que eu devo fazer é colocar pelo menos mais um segundo legitimado. Essa é a previsão da Constituição. Então, quando a assertiva diz reconhecida a legitimação para agir aos mesmos órgãos e entidades legitimadas à propositura de ação direta de inconstitucionalidade, ela está dizendo é obrigatório que a Constituição Estadual tenha um rol tão extenso quanto o rol da Constituição Federal. E não é assim. Basta que o rol da Constituição Estadual não seja apenas um legitimado único. Se for mais de um, já resolve o problema. Não precisa ser um espelhamento da Constituição Federal nesse sentido. Então, a letra A, por isso, está errada. Letra B. A decisão do Tribunal de Justiça que declara a inconstitucionalidade de lei local em face da Constituição Estadual é irrecorrível, ressalvada a oposição de embargos declaratórios. Aqui, no caso, não, que teria as exceções. Exatamente. Que é Quando o que é a gente... norma obrigatória, né? De reprodução obrigatória. Perfeito. Exatamente. Então, veja que a prova da OAB chega nesse nível de complexidade, porque essa questão da norma de reprodução obrigatória é um ponto, assim, relativamente profundo da matéria. Né? Então, é questionado aqui a decisão do TJ, que declara a inconstitucionalidade de lei local em face da Constituição Estadual, é irrecorrível. Tá certo? Tá certo. Mas tem exceções, e essa exceção não é apenas a oposição de embargos. Há a possibilidade de interposição de recurso extraordinário quando esse julgamento se valeu de norma de reprodução obrigatória. Perfeito. Então, A e B estão errados. Uma coisa que eu fiquei em dúvida, tem prazo para interpor esse recurso extraordinário? Sim. Quando é feito esse julgamento? Tem? Sim. O recurso extraordinário tem prazo. Né? O prazo para a interposição de recursos extraordinários são 15 dias, salvo engano, assim como para recurso especial. O embargos é que são 5 dias. Né? Embargos de declaração são 5 dias. Mas interposição de extraordinários são, acho que é isso mesmo, 15 dias e tem que ser observado o prazo. C. Não ofende a Constituição da República a norma de Constituição Estadual que atribui legitimidade para a propositura de representação de inconstitucionalidade aos deputados estaduais e ao Procurador-Geral do Estado. Ou seja, o que ele está perguntando? O rol do 103, ele precisa ser necessariamente reproduzido na Constituição Estadual? Não. Qual é a regra para os legitimados da Constituição Estadual? Que não seja um órgão único. Quem serão os outros? Vocês vão decidir. Porque lá nos legitimados do 103 está a mesa do Senado, está a mesa da Câmara dos Deputados, né? A mesa, não o deputado federal, não o senador, a mesa, certo? Aí, quando ele vem aqui na letra C, o que ele está tentando te induzir a pensar? Ah, então na Constituição Estadual deveria ser um reflexo da Constituição Federal, né? Então, um deputado estadual não poderia, porque o que pode lá é a mesa. O Procurador-Geral do Estado nem entra nessa conta, porque, afinal de contas, se lá é o Procurador-Geral da República, aqui
O correlato seria o Procurador-Geral de Justiça. Lá o chefe do Ministério Público da União, aqui o chefe do Ministério Público Estadual. O Procurador-Geral do Estado, ele é tão só o representante da Fazenda Estadual, né? E não do Ministério Público Estadual. Então, em tese, estaria errado. Mas, como a regra da Constituição é que a legitimidade seja apenas de um órgão único, não seja de um órgão único, então esses caras também podem entrar no pacote de legitimados. Letra D. Não é possível o controle de constitucionalidade no plano estadual, no modo concentrado, se a norma constitucional estadual, tomada como parâmetro reproduzir idêntico conteúdo de norma constitucional federal. No caso, Não seria é possível. possível o controle de constitucionalidade no plano estadual, no modo concentrado, se a norma constitucional estadual, tomada como parâmetro, reproduzir idêntico conteúdo da Constituição Federal. Ou seja, se o Tribunal de Justiça vai fazer um controle de constitucionalidade e esse controle de constitucionalidade depende de norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal, ele tem que parar e não fazer o controle? Não, ele faz o controle. A única diferença é que esse controle dele se sujeita à interposição de recurso. Mas ele pode, obviamente, fazer o controle. Então, a nossa resposta certa é É a C. C. Muito bem. Para fechar aqui, Nubia, a última questão. De acordo com o entendimento consolidado do STF e da doutrina, qual dentre os órgãos e entidades listados abaixo não precisa demonstrar pertinência temática como condição para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade? É aquela questão lá fácil que a gente viu, que tem os legitimados que são universais e tem os legitimados que são especiais. Não está previsto na Constituição. Então, como o próprio enunciado diz, é de acordo com o entendimento consolidado do STF e da doutrina. E qual é o entendimento? Qual destes não precisa demonstrar pertinência temática? É a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa? É o Conselho da OAB? É a entidade de classe de âmbito nacional ou é a confederação sindical? Acho que é conselho. Preciso ler de novo o artigo, mas eu acho que é o conselho. E a sua resposta está Não sei. exata, exata. Parabéns, Rubi, é isso mesmo. Então, todos esses outros três, descritos na letra A, C e D, eles precisam demonstrar pertinência temática. Aquilo que está sendo discutido ali tem que ter a ver com eles. Se não tiver, não tem pertinência temática. Por outro lado, o Conselho Federal da OAB pode tratar sobre qualquer tema que se presume que tem legitimidade para isso. Tá Esse bom? nome federal já induz a gente, né? Exatamente. Se fosse o Conselho Seccional da OAB, Ah, né, aí já tava não mamão seria. com açúcar. Muito fácil, né, Nube? Nube, muito obrigado por nos acompanhar até aqui, né? Sempre brilhantemente, com participações, né, pontuais. Chegamos aqui a 1 hora e 2 minutos. Com isso, a gente conclui a aula de hoje. Amanhã a gente tem mais uma aula ainda, né, com controle de constitucionalidade. Amanhã tem uma aula bem desafiadora, inclusive. A gente, se Deus quiser, vence. Bom, bom descanso para você, boa noite, um abraço aí para você e para sua família, tá? Tchau, tchau.